No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Governo federal elabora lista com nome de jornalistas e influenciadores considerados detratores. Nomes como Nildo Riggs, Luiz Nassif e Guga Chakra aparecem na listagem. O Ministério da Saúde avisa que o plano de imunização contra a Covid-19 no Brasil só ficará pronto após registro das vacinas na Anvisa. Desemprego bate novo recorde no país e alcança 13,8 milhões de brasileiros, de acordo com o IBGE. Essas e outras notícias da edição desta quarta-feira, 2 de dezembro do ano de 2020, do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Ouvintes, eu tenho comentado aqui nos últimos dias a respeito do feito da candidatura do PSOL, encabeçada por Guilherme Boulos e Luísa Erundina em São Paulo, e o fato de o líder do MTST se colocar como o principal nome da esquerda para a sucessão presidencial em 2022. Mas essa avaliação evidentemente não é unitária no campo progressista. Eu gostaria de trazer aqui para vocês um contraponto elaborado pelo professor de filosofia Luiz Carlos de Oliveira e Silva, onde ele elenca uma série de questões a respeito da postura e da prática política de Guilherme Boulos e da militância dos partidos. Ainda que eu não concorde com tudo que o Luiz Carlos diz nesse texto, eu gostaria de trazê-lo aqui para vocês a fim de que possamos fomentar o debate. O título do texto é A Importância de uma Base Crítica e Vigilante. Boulos é uma obra em progresso. Ele ainda não está acabado. Passar pano para as ambiguidades dele e para o seu projeto de tornar-se um novo Lula não ajuda a nossa causa. O servilismo acrítico da militância do PT quanto aos malfeitos e à degradação político-ideológica dos dirigentes contribui muito para o partido ter se transformado no que se transformou. Vejo este mesmo servilismo acrítico na base do PSOL e na base do cirismo. Uma base crítica e vigilante é imprescindível para manter os partidos sadios e as suas lideranças nos eixos, mas o que se vê como regra é servilismo acrítico. A importância das bases partidárias é decisiva quando elas se mantêm críticas e vigilantes. Os resultados do servilismo acrítico são conhecidos. Por que insistir nesse caminho que nos leva à degradação? Política não é religião. Os partidos não são igrejas. Seus líderes não são ungidos de Deus. A responsabilidade das bases partidárias é enorme. Por isto, a burocracia e as lideranças têm medo delas. Sem a pressão das bases, viveremos sempre dependentes do caráter dos líderes. E sabemos todos, o caráter dos líderes é lábil. Vamos fazer valer a nossa força. A cada vacilo dos dirigentes, temos que nos insurgir e dizer, em alto e bom som, não em nosso nome. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre.
Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica, e ao mesmo tempo preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o professor de Ciências Políticas do Instituto de Relações Internacionais e Defesa, o IRIDE, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Carlos Eduardo Martins. Carlos Eduardo, bom dia. Muito bom dia, Anderson. É um prazer, mais uma vez, estar com os ouvintes do Faixa Livre. Carlos, muito obrigado por você dialogar novamente conosco aqui no Faixa Livre. Carlos, encerrado o processo eleitoral no último domingo, o governo federal retoma suas pautas prioritárias. E a primeira delas parece ser a discussão desse novo programa que deve substituir o Bolsa Família, atualmente chamado de Renda Brasil. Havia um debate a respeito da possibilidade de ele ser incluído no orçamento para 2021. A grande questão é que, por mais que a equipe econômica diga que não há espaço para um gasto maior da administração pública, é evidente que essa é uma decisão muito mais da área política. E o Jair Bolsonaro está de olho na sua reeleição em 2022. Ainda mais depois da vitória de Bruno Covas em São Paulo, que fortaleceu seu padrinho político João Dória, podendo contar ainda com o apoio do Democratas, força política em ascensão no país. O prefeito eleito do Rio, Eduardo Paes, que estava ao lado de Rodrigo Maia no discurso da vitória, sinalizou para os tucanos ao celebrar a manutenção de Covas no comando da capital paulista. Tudo isso combinado com o revés dos candidatos apoiados pelo presidente pode fazer com que o Bolsonaro tente acelerar, mais do que nunca, esses programas assistencialistas para conquistar maior apoio popular e se cacifar a reeleição? Como é que o ex-capitão do Exército deve reagir ao resultado das urnas? Anderson, eu acho muito difícil que o Renda Brasil possa se tornar um programa assistencialista substantivo. E talvez o Renda Brasil sequer venha a existir. Faz tempo que Bolsonaro e sua equipe econômica batem cabeça buscando uma fórmula orçamentária para viabilizar o Renda Brasil. E não conseguem encontrar nenhuma solução. A razão para isso é muito simples. É de que Bolsonaro se elegeu comprometido com um programa de austeridade e retrocesso político do grande capital, que tem na emenda constitucional 95 sua pedra de toque, e também no desmonte dos programas sociais do período áureo petista e no desmonte da Constituição de 88, outras fontes de sustentação. Então acho muito difícil que Bolsonaro possa vir contrariar essa diretriz, que é a que o viabilizou politicamente, porque ele entraria em contradição com o principal suporte
da sua candidatura, que é uma parte expressiva da classe dominante. Bolsonaro não tem, portanto, iniciativa política para ir nessa direção e nem sequer correlação de forças para isso. O Congresso, como você mesmo mencionou, ele está sendo controlado pelas forças da direita liberal, tradicional, aonde o DEM se destaca, controlando nesse momento tanto a presidência do Senado quanto a presidência da Câmara. Então, acho muito pouco provável que essas forças da direita tradicional, que usam, a austeridade para uberizar nossa classe trabalhadora e desorganizá-la, acho muito pouco provável que essas forças possam dar algum fôlego ao bolsonarismo, em relação ao qual elas foram e são aliadas circunstanciais. Não haveria razão para que essas forças patrocinassem o governo Bolsonaro dessa forma, seja porque elas lutam para substituí-lo por uma outra forma política, seja porque elas estão comprometidas com uma fórmula que desmonta direitos e capacidade de organização de nossa classe trabalhadora. Eu acho que o fiel nessa balança é justamente o Democratas, Carlos. O partido passou de 266 para 464 prefeituras em 2020, governando aproximadamente 11,5% dos brasileiros. Eles contam também com os presidentes das duas casas legislativas, tanto a Câmara como o Senado. Se eles se aliarem ao PSDB para 2022, essa chapa passará a ter o favoritismo para ganhar a presidência, ainda mais em um cenário em que o povo brasileiro já mostrou que não quer mais apostar em outsiders. Só que há também a possibilidade de o Democratas se lançar na cabeça de chapa junto a outros partidos do chamado Centrão, que também tiveram um avanço considerável nessas eleições, como o PP e o PSD. Você vê alguma figura do Democratas que tenha força eleitoral para liderar um projeto de centro-direita visando 2022? Qual você acha que deve ser a posição do partido? Anderson, o Democratas, antigo PFL, não apresenta um candidato à presidência da República desde 1989, quando Aureliano Chaves teve um desempenho medíocre. De certa forma, o Democratas apresenta uma trajetória muito semelhante à trajetória do MDB, antigo PMDB. O PMDB tampouco apresentou candidatos à presidência da República depois da candidatura de Ulisses Guimarães, que também teve um desempenho eleitoral muito limitado, mas tanto Democratas quanto MDB, PMDB são e foram forças regionais bastante significativas. Então são forças que controlam prefeituras, que têm expressão na Câmara de Vereadores, que têm expressão na Câmara de Deputados, no Senado, são peças importantes para a governabilidade de um presidente da República, mas dificilmente conseguem assumir uma posição de protagonismo. Agora, realmente o DEM teve uma recuperação parcial do declínio acentuado que vinha tendo na década de 2010. Mas essa recuperação também é tímida, não é tão significativa. As lideranças
que o DEM apresenta são lideranças relativamente modestas. A de Rodrigo Maia, eleito no Rio de Janeiro com 70 mil votos. Rodrigo Maia, que tem mais importância em função do seu sobrenome do que propriamente em função do seu desempenho pessoal como articulador. Permanece como presidente da Câmara, mas um nome que tem força muito mais naquele circuito do que propriamente junto à população. Outro nome do DEM é ACM Neto, que fez o seu sucessor na Prefeitura de Salvador. E que vem de uma família com pretensões de poder. É possível, não é, que ACM Neto possa recuperar o sonho do seu avô de lançar um candidato da família à sucessão presidencial. Sonho que se viu frustrado, seja pelo protagonismo do PSDB, seja, claro, pela fatalidade da morte de Eduardo Magalhães. De toda forma, eu acho que a direita vai se apresentar muito dividida nas eleições de 2022. A direita vai ter, não é, o candidato das forças neofascistas típicas, que é Jair Bolsonaro, e que tem um patamar aí de cerca de 20% a 30% do eleitorado já no primeiro turno, que provavelmente o coloca na disputa do segundo turno. E a direita pode ter aí mais uma ou duas candidaturas. A candidatura de Dória, pelo PSDB, talvez em aliança com o DEM, podia-se talvez retomar o velho pacto PSDB-PFL, através, por exemplo, de uma aliança entre Dória e ACM Neto, uma aliança que pega Sudeste e Nordeste, e acho que há espaço para um candidato da direita que represente mais diretamente as corporações empresariais, como é o caso, talvez, do Luciano Huck, do Sérgio Moro, nomes que têm circulado como nomes que estão fora da política tradicional. De alguma forma, as corporações empresariais têm feito uma ofensiva contra as oligarquias partidárias, né? Basta ver o apoio que teve a Lava Jato na Globo, basta ver o apoio que teve a candidatura de Marina dentro da Globo. Então é possível que surja uma candidatura outsider, sem o peso da oligarquia partidária, no sentido positivo e negativo disso, né? No sentido positivo de se apresentar esteticamente como algo novo, sentido negativo de não ter a força de articulação política que tem essas oligarquias. Acho ainda que a disputa na direita vai ser uma disputa fortíssima e que é possível que a direita tradicional retire das gavetas do armário a carta do impeachment, sobretudo agora com profundo isolamento internacional do governo Bolsonaro, com a ofensiva contra o neofascismo que o Joe Biden vai fazer, e em função de que dificilmente Bolsonaro será derrotado politicamente numa eleição, no primeiro turno, e em função que dificilmente a direita conseguirá colocar dois candidatos dela no segundo turno. Isso nunca aconteceu na história do Brasil. Desde 89, quando há segundo turno, é um segundo turno entre esquerda e direita, e desde 89, o segundo colocado sempre foi ou da esquerda ou da direita. A esquerda é que saiu desse pleito em situações distintas, Carlos.
Enquanto o PT segue em sua trajetória descendente, o partido que comandava 630 municípios em 2012, ainda colhendo os frutos do lulismo, acabou derretendo e passará a ter 183 prefeitos a partir de 1º de janeiro, sem estar à frente de nenhuma capital. Como é que você acha que o PT sai dessas eleições, Carlos? E como o partido pode reagir para retomar o protagonismo nessa disputa política? Anderson, eu acho que essas eleições marcam o fim da hegemonia do PT nas esquerdas. O PT continua sendo o principal partido das esquerdas em termos de organização, número de prefeituras, número de vereadores, número de deputados estaduais, federais, mas o PT vai perdendo substância para discutir as grandes questões nacionais e vai se tornando um partido que, de certa forma, vai fazendo um caminho similar ao do PMDB e do DEM, um partido que vai se interiorizando, um partido que vai se tornando uma força regional e perdendo capacidade de disputar o protagonismo nacional. Lula, que é a grande figura do PT, sai também enfraquecido pelas derrotas do PT no Nordeste, e elas demonstram que a capacidade de Lula transformar sua influência em votos em outros candidatos é limitada e cada vez mais limitada, à medida em que os efeitos do golpe de 2016 sobre a cassação dos seus direitos políticos permanecem. Acho muito difícil que o Lula consiga reverter esses efeitos e essas determinações do golpe de 2016 sobre a sua candidatura, o que coloca o PT numa situação de extrema dificuldade pela ausência de nomes em condição de competir pela sucessão presidencial de 2022. Fernando Haddad, que foi o nome de 2018, sai muito enfraquecido pelo desempenho de Boulos na eleição para a capital paulista. Boulos alcançou 40% dos votos, onde há 4 anos atrás Fernando Haddad não conseguiu sequer chegar ao segundo turno na disputa de sua reeleição como prefeito de São Paulo. Então acho que o panorama da esquerda é um panorama mais multifacetado. A esquerda perde, não é, essa situação de estar debaixo da hegemonia do PT, o que favorece ao surgimento de novas iniciativas, que favorece a sua recriação, mas também a coloca numa situação dramática de ter que se organizar em pouco tempo sob um novo formato. Boulos aparece como o grande nome da esquerda dessas eleições e um nome com alcance para 2022. É extremamente interessante que em torno de Boulos se criou finalmente uma aliança entre os principais partidos e nomes da esquerda brasileira, uma aliança que uniu o PCdoB, que uniu Ciro Gomes e o PDT, apesar da posição isolada de Márcio França, uma coalizão que incluiu Marina Silva e que incluiu, evidentemente, o PT, todos eles, não é, unidos em torno do nome de Boulos. É difícil que isso consiga se reproduzir para 2022 no primeiro turno, mas talvez não seja impossível num segundo turno, caso Boulos seja o candidato que passe na competição eleitoral para essa segunda etapa. Então, acho que é um cenário interessante que vai surgindo. Boulos, não é, um candidato que é forte pessoalmente, mas que está ancorado num partido que luta ainda contra as cláusulas de barreira,
que é o PSOL. Um partido que é novo, traz áreas de renovação, mas que, do ponto de vista da organização político-partidária no território nacional, ainda é muito débil, não é? Pelo número de prefeituras, vereadores, deputados e de cargos, não é? Eletivos que detém. Então, vejo esse cenário para a esquerda, não é? Um candidato competitivo que é Boulos, sem um partido de porte nacional expressivo, e um declínio acentuado do petismo, ao mesmo tempo que outras forças de esquerda demonstram também um teto na sua capacidade de articulação política, o caso do PDT de Ciro e o caso do PCdoB, ainda que tenha surgido a figura da Manuela também como uma figura que se sobressai acima do desempenho do PCdoB. Em um cenário como esse, Carlos, seria viável o PT insistir em uma candidatura de Lula para 2022, na sua opinião? Pois é, Anderson, eu acho que é uma tentativa que o PT tem todo o direito de fazer, não é? Apostar no nome de Lula, que é um nome que tem uma história na política brasileira muito relevante. Acho que, entretanto, o principal obstáculo vai ser viabilizar juridicamente essa candidatura. Acho muito difícil que as decisões do golpe de 2016 possam ser desmontadas, ainda mais com a nomeação que Bolsonaro fez para o Supremo Tribunal Federal, que aumenta a correlação de forças em desfavor das esquerdas. Então, acho difícil. E o grande problema do PT é que, durante os governos presidenciais petistas, houve uma absorção do partido pelos governos. Os governos engoliram o partido. O partido perdeu completamente sua importância e sua autonomia diante dos governos petistas, e isso teve um reflexo inevitável na vitalidade partidária. O PT não foi capaz de criar uma nova geração de quadros. Ele permanece refém de nomes que têm 70, quase 80 anos, sem ter criado uma geração intermediária ou mais jovem com protagonismo político e social expressivo, né? Acho que esse fenômeno da deglutição do partido pelos governos é um dos mais importantes para explicar a decadência do PT como partido político de esquerda e de oposição ao capitalismo dependente no Brasil. Já o PSOL é que vem conquistando algum espaço, Carlos. Se o partido ainda tem uma representação quase nula no que diz respeito ao número de prefeituras, serão apenas 5 sob sua gestão em 2021, o nome do Guilherme Boulos acabou ganhando muito destaque, apesar da derrota no segundo turno para o Bruno Covas. Além da bela campanha, ele mostrou-se uma figura agregadora, conseguindo o apoio de todo o campo progressista contra o tucano. O Boulos pode ser o principal nome da esquerda para 2022, Carlos? Sem dúvida, Anderson. Guilherme Boulos é a grande novidade da eleição de 2020 e o nome presidencial desta eleição para 2022. Pelo desempenho eleitoral que teve em São Paulo, Boulos se cacifa como nome à sucessão de Jair Bolsonaro. E a força em torno do nome de Boulos poderia ser maior se Marcelo Freixo não tivesse cometido a equivocada decisão de retirar seu nome à disputa da Prefeitura do Rio de Janeiro, em função
da exigência que colocou de que houvesse uma união das esquerdas em torno ao seu nome já no primeiro turno. Ora, é importante mencionar que isso raramente aconteceu. Não é? O que é mais usual e frequente é que as esquerdas se apresentem no primeiro turno divididas e se unam no segundo turno. As eleições presidenciais todas foram disputadas nesse contexto. As eleições municipais do Rio de Janeiro também todas foram disputadas nesse contexto. É curioso que Freixo deu um giro de 180 graus em relação às suas posições de 2016, porque se agora Freixo exigiu a unidade das esquerdas em torno ao seu nome desde o primeiro turno, em 2016 Freixo vetou a presença de Lula no seu palanque no segundo turno, e mesmo assim alcançou 40% dos votos. Ora, imagina se em 2020 pudesse se fazer essa união em torno ao nome de Freixo no segundo turno, com a presença de Lula, etc. É muito provável que Freixo vencesse a eleição, não é? E que o PSOL saísse das eleições de 2020 com a Prefeitura do Rio de Janeiro na mão. Imagine você, por exemplo, se Boulos tivesse tomado essa decisão em São Paulo, de que tivesse que haver uma unidade em torno ao seu nome desde o primeiro turno para que ele pudesse lançá-lo. Nós não teríamos tido a grande surpresa que foi seu ótimo desempenho eleitoral. Então, de fato, o nome de Boulos é um nome forte, que conseguiu unir várias frações da esquerda no segundo turno. Agora, como eu mencionei, é muito difícil, não é, que isso possa se estabelecer em 2022, no primeiro turno. Boulos vai ter que disputar com outros nomes nacionais da esquerda que partem também de um certo piso. Né? O nome de Ciro Gomes, que sempre fica em torno de 10, 12, 14%. Né? Ciro Gomes dificilmente vai apoiar a candidatura de Boulos no primeiro turno. É bastante possível que se restabeleça uma aliança entre PT e PCdoB, à medida em que Flávio Dino perdeu força no PCdoB, e Flávio Dino é o nome mais moderado do PCdoB, dos grandes nomes nacionais, que estava tentando costurar uma aliança com Luciano Huck, com Sérgio Moro, pelo menos houve insinuações nesse sentido. Também, não é? Flávio Dino apoiou a utilização da base de Alcântara por tropas norte-americanas. Então, Flávio Dino é o quadro mais à direita, digamos assim, no PCdoB. E essas eleições colocam Manuela em vários degraus acima de Flávio Dino como liderança nacional. É possível que se restabeleça uma aliança entre PT e PCdoB para a sucessão presidencial de 2022. Talvez uma chapa Haddad-Manuela, ou talvez se inverta, né? Ainda que o PT certamente terá muitas ressalvas em aceitar Manuela como cabeça de chapa, né? Em função da sua história de hegemonismo, ainda que seja uma hegemonia, como eu mencionei, em colapso e em profunda decadência. Então, acho que Boulos vai ter que passar no teste eleitoral do primeiro turno. Muitos especulam se a esquerda, em função dessa divisão, pode até nem colocar um candidato no segundo turno. Eu acho difícil. Acho difícil, inclusive, porque o eleitorado de esquerda se antecipa à posição das suas direções partidárias. O eleitorado de esquerda, percebendo que um candidato não vai vingar, ele passa para o candidato mais competitivo. Foi o que aconteceu, inclusive, já no primeiro turno, com Guilherme Boulos, que recebeu uma expressiva votação de eleitores de Gilmar Tato.
Então, acho que o nosso eleitorado não permitirá isso e, por outro lado, a direita, como eu mencionei, também vai se apresentar de maneira muito dividida em 2022. Mas eu acho que Guilherme Boulos é uma boa aposta para a eleição presidencial de 2022. E também acho que o fato do PSOL ser um partido sem uma estruturação mais ampla, nesse momento, não tem grande importância. Basta ver que Jair Bolsonaro também era um nome ancorado num partido absolutamente medíocre e teve grande projeção eleitoral. Exatamente pelo fato de que nós estamos vivendo um momento de profundo declínio da política institucional brasileira e o eleitorado está muito sensível a forças que venham se confrontar a essa política institucional centrista de direita, né, de centro-direita, que comanda o país há tanto tempo, não é, em nossa história. Então, o nosso eleitorado está aberto, né, para uma candidatura mais agressiva, em termos da sua formulação ideológica, em termos das suas propostas, ainda que não tenha uma grande estruturação partidária que lhe dê sustento, num primeiro momento. A turma do Ciro é que acabou de alguma forma avançando no Nordeste, Carlos. O PDT elegeu José Sarto em Fortaleza, Edivaldo em Aracaju, e apoiou o João Campos, do PSB, em Recife, bem como o Bruno Reis, do Democratas, que ganhou em primeiro turno em Salvador. Eles contam com apoio na maioria dos estados, além do próprio PSB, do PCdoB de Flávio Dino. A aliança desses partidos pode deixar PT e PSOL isolados em âmbito nacional, Carlos. Você acha que essas eleições podem ter acabado ampliando o abismo que há na centro-esquerda? Anderson, o desempenho do PDT de Ciro Gomes nessa eleição foi muito modesto. Ciro Gomes teve uma vitória muito apertada em Fortaleza, onde seu candidato teve uma vitória por margem mínima frente ao candidato apoiado por Jair Bolsonaro. Em Recife, o apoio de Ciro Gomes a João Campos se traduziu no apoio a uma candidatura que foi marcada por uma campanha bastante conservadora, e a vitória de Bruno Reis em Salvador é, sobretudo, uma vitória de Antônio Carlos Magalhães Neto e do DEM. Então, isso não capacita Ciro Gomes a se perfilar, a partir dessas eleições, como um candidato que sai fortalecido pela esquerda. Pelo contrário, eu acho que essa eleição demonstra bem os limites de uma candidatura de Ciro Gomes, a inexpugnabilidade do Sudeste à sua influência política, que está muito restrita a alguns espaços e territórios. Acho que Flávio Dino é uma força política declinante, cada vez menos expressiva dentro do PCdoB, e creio que pesará cada vez mais no PCdoB a influência de Manuela. Eu vejo o PCdoB muito mais próximo de uma aliança com o PT do que de uma aproximação com Ciro Gomes ou o DEM de Eduardo Magalhães. Carlos, mais uma crise diplomática com a China, o nosso maior parceiro comercial, provocada pelo filho do presidente Eduardo Bolsonaro. Enquanto o Congresso tenta dar um basta nesse tipo de absurdo promovido pelo 03, querendo afastá-lo da presidência da Câmara de Relações Exteriores, o executivo passa a mão na cabeça do Bananinha e condena a embaixada da China pela resposta firme. Eu acho que os chineses estão com paciência demais, Carlos.
Eu acho que o tempo da família Bolsonaro está passando e está passando muito rápido. O governo Bolsonaro é um governo isolado no mundo. É muito curioso que Jair Bolsonaro se colocou inicialmente, através do seu chanceler, como um governo que representaria o Ocidente, que representaria a defesa do Ocidente contra seus inimigos, que em grande parte, para ele, eram internos. Mas o que se vê é que o governo Bolsonaro é um pária no Ocidente e um pária no mundo. O governo Bolsonaro está em relação conflitiva com os Estados Unidos, com a União Europeia, com a China, com o mundo árabe e com alguns dos nossos principais parceiros latino-americanos. E o governo Bolsonaro tem adversários internos poderosos, adversários internos dentro do mesmo campo ideológico que ele representa e que disputarão a ferro e fogo a presidência da República em 2022. Esses adversários do mesmo campo ideológico não têm no primeiro turno de 2022 como principal adversário a esquerda, mas o próprio Jair Bolsonaro. E se eles não puderem batê-lo eleitoralmente, se a previsão de cenários for esta, esses adversários lançarão mão da carta do impeachment. É preciso lembrar que Joe Biden fará uma ofensiva internacional contra as forças neofascistas, que ameaçam o protagonismo do centrismo liberal nos Estados Unidos, na Europa, na direção da economia mundial. Então, é muito provável que Joe Biden restabeleça uma agenda internacional em torno à questão ambiental, em torno à democracia, em torno aos direitos humanos, que coloque o governo Bolsonaro em situação muito difícil. E é importante mencionar que o Deep State norte-americano vai estar atuando em grande parte sob a liderança de Joe Biden. Portanto, operações financeiras estranhas que envolverem a família Bolsonaro podem vir a aparecer. Então, eu espero, né, que o tempo dessa família passe muito rápido em 2021 e que nós tenhamos surpresas para que a nossa autoestima de brasileiros não seja tão afetada pelos desmandos que essa família vem fazendo junto ao Palácio do Planalto. Carlos Eduardo, muito obrigado por mais essa entrevista para nós aqui no Faixa Livre. Eu te desejo um ótimo dia de trabalho e um forte abraço. Anderson Celeste, muito obrigado por mais esse convite para participar do Faixa Livre, esse programa tão extraordinário de resistência democrática da população brasileira. E parabéns a vocês que lideram essa trincheira. Conversamos aqui com o professor de Ciências Políticas do Instituto de Relações Internacionais e Defesa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Carlos Eduardo Martins. Dentro desse processo de transição que vem ocorrendo no programa nos últimos tempos, os ouvintes que desejam ajudar a manter o Faixa Livre no ar devem passar a fazer as suas contribuições na conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, cuja agência é a do Banco Itaú, de número 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Repetindo, Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da AFBNDES para a realização dos depósitos de quem não é cliente do referido banco é o 33984-550-0001-41.
Repetindo, o CNPJ da AFBNDES é o 33-984-550-0001-41. Lembrando que todos os recursos depositados nesta conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, elas estão disponíveis no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. É importante lembrar que os ouvintes que têm depósitos agendados para a antiga conta da AEPET devem fazer a mudança do agendamento no seu respectivo banco. Repetindo mais uma vez a conta da AFBNDES do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o deputado estadual do PSOL do Rio de Janeiro, Flávio Serafini. Flávio Serafini, bom dia. Bom dia a todos os amigos que nos ouvem aí no Faixa Livre. Um prazer estar de novo aqui com vocês. Flávio, muito obrigado por novamente você estar aqui conosco no Faixa Livre. Flávio, o cenário político aqui no Rio de Janeiro tem apontado uma série de alternativas nos últimos tempos, especialmente depois desse turbilhão que se deu com o afastamento do governador Wilson Witzel. Eu queria começar essa nossa entrevista analisando algumas movimentações que aconteceram na cúpula do governo do estado e que envolvem parlamentares da Alerj. O governador em exercício Cláudio Castro nomeou na semana passada os deputados estaduais Gustavo Tutuca, do MDB, e Dr. Serginho, do Republicanos, para as secretarias estaduais de Turismo e de Ciência e Tecnologia, respectivamente. Isso, evidentemente, é parte dessa estratégia dele de conseguir apoios na Assembleia Legislativa, especialmente por conta da análise das contas do governo que será feita hoje aí na Câmara, não é isso, Serafini? Como é que você tem observado essa articulação do governador em exercício para se equilibrar no cargo? Parece que ele já havia anunciado outro deputado como secretário antes, né? Olha, Anderson, é visível que o governador Cláudio Castro, que tem uma base política muito frágil, está buscando uma aproximação com determinados setores da Assembleia Legislativa e da política como um todo. Em primeiro lugar, ele vem nomeando deputados. Primeiro nomeou o deputado Thiago Pampolha, do PDT. Agora nomeia os deputados Thiago Tutuca, do MDB, e o Dr. Serginho, do Republicanos, mas que é, acima de tudo, um bolsonarista. É um dos deputados que ficaram fiéis ao Bolsonaro, que tiveram o apoio do Bolsonaro na eleição que acabou de acontecer. Ele foi candidato a prefeito de Cabo Frio, teve o apoio público do presidente Jair Bolsonaro. E especula-se que vai nomear nos próximos dias o deputado Bruno Dauaire, do PSC. Então é um governo que se alinha com o bolsonarismo, que entrega uma secretaria importante como a de Ciência e Tecnologia para o bolsonarismo. Aliás, uma secretaria que também tem complicações nesse governo Witzel, que o antigo secretário, que era suplente do Flávio Bolsonaro, e que também tem contratos com Mário Peixoto, aquele empresário enrolado nos principais escândalos que envolveram o governo do estado. Essa secretaria agora vai para o bolsonarismo. Além disso, ele busca diversificar os partidos que estão na sua base, indo do PDT ao PSC, né, do Wilson Witzel. O Cláudio Castro, então, busca com isso uma aproximação com a Alerj e, ao mesmo tempo, uma composição com o governo de Jair Bolsonaro. Isso sinaliza de que é um governo que deve manter um perfil conservador, que não deve confrontar a agenda bolsonarista. Então, provavelmente no enfrentamento à Covid, em diversas medidas, né, e debates importantes que a gente vem a ver no Brasil, a gente vai tentar ver uma posição do governo do estado, na melhor das hipóteses, conciliadoras, né? Então, acho que o Rio de Janeiro vai vivenciar isso. E o governador vai tentar essa aproximação com esse setor mais conservador da Alerj. Ele se aproxima daqueles setores que são os herdeiros
né, do governo Sérgio Cabral, do governo Pezão, e aqueles setores que de alguma forma se elegeram no escopo da eleição de Bolsonaro, tanto aqueles que seguem com Bolsonaro, quanto aqueles que romperam e que vêm sendo chamados de traidores. Essa parece ser a base de governo de Cláudio Castro, incluindo aí uma parcela de deputados que fazem parte de partidos que se colocam no campo da centro-esquerda, mas que se mantiveram colaborando com o Pezão até o final do seu governo e que agora também colaboram com o governo de Cláudio Castro. E essa análise das contas do governo referentes ao ano de 2019, Flávio? É bom lembrar aos nossos ouvintes que isso pode trazer problemas para o Cláudio Castro, caso não haja aprovação, visto que ele ocupou o cargo de governador em 2019 em algumas ocasiões e pode sofrer consequências de uma rejeição dessas contas. Como anda o clima na Alerj para essa votação, Flávio? Você acredita que as contas serão aprovadas? Olha, eu acredito que as contas serão aprovadas sim. Em primeiro lugar, porque interessa ao Cláudio Castro que essas contas sejam aprovadas. O impeachment do Witzel já está consolidado. Não tem por que ele querer um esqueleto desse para ele administrar, uma vez que ele era vice-governador e chegou a assumir o governo em alguns momentos. Então, essa base que o Cláudio Castro montou deve trabalhar pela aprovação. Além disso, tem uma movimentação de vários setores na Alerj numa linha de legitimar problemas nas contas dos diferentes governos para levar à aprovação. Quero lembrar que as contas do Pezão foram aprovadas na Alerj, com voto de deputados do PT, de deputados de diferentes matizes ideológicas, e agora isso está se repetindo na comissão de orçamento, na análise inicial das contas, mesmo com diversas irregularidades nas contas de Witzel no ano de 2019, dentre elas o não cumprimento do mínimo constitucional em saúde, o não cumprimento do mínimo constitucional em educação, mesmo com problemas dessa gravidade. A maioria da comissão de orçamento votou pela aprovação das contas, e aí incluindo deputados do PT, deputados que se elegeram apoiando Jair Bolsonaro, como o deputado Rodrigo Amorim, votou favorável à aprovação dessas contas, além dos deputados do Centrão, esses setores que faziam parte da base do Pezão e agora fazem parte da base do Cláudio Castro. Então, a tendência é que essas contas sejam aprovadas, o que é lamentável. Acho que coloca a Alerj num lugar de pouca independência e pouco zelo por preceitos constitucionais que são tão importantes para a garantia dos direitos da população, como, por exemplo, o respeito ao investimento dos mínimos constitucionais em saúde e educação, que são colocados na Constituição justamente para garantir investimento público nessas áreas e termos um sistema de saúde forte, e termos a garantia da oferta de escola pública para toda a população. Agora, Flávio, o grande teste de fogo para o Cláudio Castro é o debate em torno da lei orçamentária de 2021, que está marcado para acontecer no dia 17 de dezembro, na Alerj. Parece que vocês, deputados, apresentaram aproximadamente 4.000 emendas ao texto. Você acha que a base do governo consegue barrar essas alterações na lei orçamentária, Flávio? Aliás, o que precisa ser alterado com mais urgência nesse texto, na sua opinião? A discussão da LOA é uma discussão importante, mas na situação econômica atual do Estado do Rio de Janeiro, onde o nosso orçamento já está bastante comprimido, esse debate acaba que fica um pouco apertado. Tem alguns temas importantes. Primeiro é que o governo tem pressionado por uma redução de investimentos em áreas importantes, como saúde, educação, assistência social. Esse é um embate importante, embora a saúde e a educação sejam áreas com previsão constitucional de investimento mínimo. E aí a gente tem uma batalha para que esse investimento mínimo seja executado. Essa vai ser uma luta do ano que vem, e a gente não pode permitir que o Cláudio Castro continue praticando o que Witzel e Pezão praticaram de não fazer esses investimentos mínimos. Em segundo lugar, a gente tem que colocar com clareza na lei a previsão de aprovação, de implementação do plano de cargos e salários da saúde. Não dá para a gente no Rio de Janeiro
nesse cenário de pandemia, de necessidade crescente da saúde pública, ter servidores da saúde tão maltratados, tão mal remunerados como a gente tem. É uma situação vergonhosa. Acredito que esse também vai ser um embate importante. E a gente tem um debate a ser feito, que é central, que é com relação ao regime de recuperação fiscal. O Rio de Janeiro está voltando a ter que pagar as dívidas, está com seu orçamento, então, ainda mais apertado e vai viver uma situação de permanente asfixia, né? Então, essa é uma discussão que tem que ser feita, que a Alerj tem que se mobilizar, que o governador deveria se mobilizar, mas aparentemente aponta para uma posição cabisbaixa com relação ao governo federal, e o Rio de Janeiro não tem saída para sua crise estrutural que não passe por uma posição soberana de repactuação de pontos do Pacto Federativo, como o próprio regime de recuperação fiscal. Acho que esses são alguns debates aí que vão estar colocados nessa discussão orçamentária, tanto na votação da LOA, quanto nas finanças públicas do Rio de Janeiro para o próximo período. Não é segredo para ninguém, Flávio, que o Estado atravessa uma situação financeira complicadíssima. Está negociando com o governo federal a renovação do regime de recuperação fiscal. Eu queria saber o seguinte: o Cláudio Castro tem dialogado com a Alerj para buscar alternativas para os problemas nos cofres do Rio de Janeiro? Em que bases tem se dado esse diálogo? Olha, em alguma medida, sim, né? Especialmente com o presidente da casa, André Siciliano, mas também com um conjunto de deputados que estamos acompanhando esse tema, tem algum nível de interlocução, né? O problema é que a saída para o Rio de Janeiro se livrar da crise que ele está enfrentando passa por medidas estruturantes e passa por repactuações com o governo federal. E aí é que é o nosso questionamento, se o governador vai ter firmeza e serenidade para fazer essa interlocução nos termos necessários para que o Rio de Janeiro deixe de ser injustiçado. Esse é um elemento importante. A própria possibilidade de uma decisão do Supremo com relação aos royalties do petróleo, dessa redistribuição dos royalties, diminuindo o repasse para os estados produtores, tudo isso são questões que podem nos levar a uma quebradeira ainda maior. Mas algum nível de interlocução tem acontecido, mas a nossa preocupação é que a saída demanda uma tenacidade política que eu não vejo no governador Cláudio Castro condições de liderar um processo desse tipo. Na opinião do PSOL, Flávio, como é que o Estado pode sair dessa encalacrada que é o rombo nas contas públicas? Como o governador pode conseguir novas fontes de renda para cobrir esse buraco enorme? Olha, Ana, é importante a gente diferenciar duas necessidades diferentes que o Estado do Rio de Janeiro tem no campo econômico. Uma é essa mais emergencial, do fechamento das contas públicas, que o Rio de Janeiro tem que buscar algumas medidas. A primeira delas é renegociar os termos do regime de recuperação fiscal, que a gente já está numa fase de pagamento de parcelas crescentes da dívida estadual com a União, e isso vai apertando cada vez mais as condições do Estado se manter financeiramente. Em segundo lugar, o Estado tem que buscar fazer um acerto de contas com a União, que primeiro tem uma dívida pública que é corrigida em juros altíssimos, distorcidos. O governo federal, seja através do BNDES, seja através de várias outras linhas de crédito, empresta dinheiro a juros mais baixos para o agronegócio, para empresas, para o setor privado, do que os juros que são cobrados do Estado do Rio de Janeiro e diversos outros estados da federação. Isso é um absurdo. É um mecanismo permanente de submeter os estados e municípios, principalmente os estados do Brasil, a um controle fiscal e financeiro da União, a uma submissão absolutamente inaceitável, né? E, além disso, a União tem dívidas com os estados que têm que ser sanadas, tem as compensações da Lei Candir, tem que ser colocadas na mesa com urgência, tem a questão da SEDAI, né? A SEDAI pagou, durante muitos anos, mais impostos para a União do que deveria pagar, pelo fato de ser uma empresa considerada estatal. A União deve bilhões de reais ao Rio de Janeiro em decorrência dessa cobrança indevida de impostos. Isso tem que ser colocado na mesa. O Rio de Janeiro precisa desse respiro, ele tem que ser de forma imediata.
Além disso, o Rio de Janeiro tem que fazer uma cobrança mais proativa da sua dívida ativa. A gente não pode ter 120 bilhões em ativos, né? 120 bilhões da dívida ativa que o governo do estado tem a receber e não conseguir melhorar a arrecadação com esses recursos. Tem que fazer esse esforço fiscal de arrecadação com quem deve para o estado do Rio de Janeiro, assim como tem que fazer a revisão das isenções fiscais que continuam fazendo com que uma parte de grandes grupos econômicos pague muito pouco imposto no Rio de Janeiro, enquanto vários pequenos e médios empresários têm dificuldade de manter as portas abertas porque pagam demais. Rever as isenções fiscais é muito importante para equilibrar as contas públicas e fazer uma justiça tributária no estado do Rio de Janeiro. E no longo prazo, a gente tem o desafio de buscar um processo de diversificação produtiva e fortalecimento da economia do estado do Rio de Janeiro. Nós somos a unidade da federação que da década de 70 para cá mais perdeu o dinamismo econômico. A economia mais se desindustrializou, mais perdeu empregos formais, mais sofre com uma crise estruturante, com a falta de vocações, de diversificação, de dinamismo econômico, e esse é o desafio estratégico do Rio de Janeiro, reencontrar um caminho de desenvolvimento, né, que seja ambientalmente sustentável, economicamente gere distribuição de renda, gere igualdade, gere bons empregos, uma economia mais forte e dinâmica. Falando um pouco agora sobre essas eleições municipais, Flávio. Aqui no Rio de Janeiro nós tivemos a vitória do ex-prefeito Eduardo Paes, evitando a reeleição de Marcelo Crivella de maneira acachapante. Ele recebeu mais de 64% dos votos válidos. O político do DEM recebeu o apoio crítico do PSOL para evitar que o bispo licenciado da Igreja Universal renovasse seu mandato. Como essa eleição do Eduardo Paes pode influenciar na relação da prefeitura com o governo do estado, Flávio? Pode haver uma melhora nesse diálogo? Olha, o PSOL tirou uma posição de voto contra o Crivella, entendendo que o Crivella conseguiu representar o que tem de pior na política brasileira. Primeiro, foi um péssimo gestor, atacando as áreas sociais, dificultando o acesso da população aos seus direitos. Segundo lugar, um representante típico do fundamentalismo religioso. Chegou ao ponto de instalar equipamentos da saúde pública do estado do Rio de Janeiro dentro de uma sede da Igreja Universal da qual ele faz parte. Uma mistura entre seus interesses religiosos e a necessidade de dar atendimento ao público, lamentável. Quem não se lembra daquele episódio de Liga para Márcia e do favorecimento a seguidores da sua religião em detrimento do conjunto da população no acesso aos serviços públicos de saúde. Então, incompetência, fundamentalismo religioso e, no final, uma associação ao bolsonarismo. Crivella se transformou em mais um sócio desse projeto autoritário e fascista que toma conta do Brasil. Então, derrotar o Crivella era fundamental para o estado do Rio de Janeiro. Acho que com o Eduardo Paes a gente talvez tenha um ambiente de menos picuinhas do que o que marcou a divergência entre o governo Witzel e o governo Crivella. Mas são governos que estão colocados todos eles no campo conservador. Eduardo Paes, quando prefeito do Rio de Janeiro, bateu recorde de remoções de casas derrubadas na cidade do Rio de Janeiro, fez um governo extremamente conservador, embora ele, como pessoa, consiga aparentar jovialidade, uma certa simpatia, mas é uma aparência que engana um governo de caráter conservador, antipopular, que foi extremamente nocivo para o estado do Rio de Janeiro. Acabou que o Crivella foi tão mal que no segundo turno fez parecer com que relativamente o Paes não fosse tão negativo assim. Mas era, e a gente não se esquece disso, e vamos, portanto, fazer oposição ao governo Paes, tal qual esses outros governos conservadores que tomaram conta do Rio de Janeiro. A sua colega de Alerj, Renata Souza, que foi candidata do PSOL para a Prefeitura do Rio, acabou tendo uma votação muito discreta, pouco mais de 3% dos votos. Vocês já conversaram a respeito dessa eleição, Flávio? Como é que a Renata reagiu a esse resultado? Olha, Anderson, já conversamos sim, e a Renata agiu com serenidade. Ela foi uma guerreira, topou pegar uma tarefa muito importante, num momento difícil para a esquerda do Rio de Janeiro.
A gente tem defendido, né, a necessidade da esquerda renovar suas práticas, né, colocar um projeto de transformação social da realidade brasileira em pauta, de forma aguerrida, de forma potente. Uma série de elementos levaram, né, à desistência do companheiro Freixo, que era a candidatura mais competitiva de todo o campo progressista, de toda a esquerda, que tinha capacidade de fazer maiores votações e composições. A Renata topou assumir essa tarefa como parte desse processo de renovação da esquerda que o pessoal tem representado na última década no estado do Rio de Janeiro. A eleição se mostrou difícil, ela teve pouco tempo particular para costurar, acabou não tendo a votação que a gente desejava, mas fez uma boa campanha, acho que trouxe debates importantes e o pessoal conseguiu sair fortalecido, ampliando sua bancada de vereadores de 6 para 7, mantendo seu lugar de principal força da esquerda no Rio de Janeiro. Minha admiração pela companheira Renata só cresceu porque ela foi guerreira e enfrentou essa batalha que era muito necessária. Não tinha como o PSOL não apresentar uma candidatura, não se apresentar como alternativa para a cidade do Rio de Janeiro. Falando agora do seu desempenho nas eleições municipais, Flávio, você que foi candidato a prefeito em Niterói, sua cidade natal, o atual prefeito Alex Grael, do PDT, foi reeleito em primeiro turno e você acabou ficando em segundo lugar na disputa. Como é que foi essa experiência de concorrer à prefeitura de Niterói? E o que é que você guarda desse processo eleitoral, Flávio? Olha, essa foi uma eleição especialmente difícil por vários motivos, mas acho que a gente conseguiu se sair bem, ficando em segundo lugar, chegando à frente tanto dos bolsonaristas quanto, né, das demais forças de oposição que atuam na cidade. Mas foi difícil por principalmente 3 aspectos. Primeiro, uma eleição municipal marcada pelo fantasma do avanço fascista que o bolsonarismo representa no Brasil. Então, isso era para todos os setores que têm responsabilidade uma questão importante, derrotar o bolsonarismo. Então, claro, a gente tendo uma prefeitura que não está no campo bolsonarista, isso já embaralha um pouco o jogo, né? Porque uma parte do eleitorado olha e pensa, olha, se já tem uma prefeitura que não é bolsonarista, por que correr riscos? A nossa avaliação é porque a prefeitura, embora não seja bolsonarista, também não é uma prefeitura que nos ajuda a fortalecer a democracia no nosso país, a construir uma agenda de garantia de direitos, que é muito importante para a gente derrotar o bolsonarismo, não só nas urnas, mas na construção de uma agenda estratégica de transformação do Brasil. O bolsonarismo não vai se enfraquecer somente perdendo eleições, ele tem que se enfraquecer perdendo uma agenda para a sociedade brasileira, e a gente avalia que o governo de Niterói não vinha conseguindo fazer isso. Só que, ao mesmo tempo, Niterói teve um aumento recente, esse é um segundo fator importante para entender essa eleição aqui na cidade, de 50% de arrecadação. A arrecadação em Niterói era ao redor de 2,4 bilhões, passou para acima de 3,5 bilhões. É um aumento de 50%. Você imagina se o Crivella, ao invés de ter 30 bilhões, tivesse 45 bilhões nos seus últimos 2 anos de governo. Foi o que aconteceu em Niterói. A gente teve uma dificuldade na eleição, conseguir fazer uma comunicação com a população e falar, olha, a disputa de projetos permanece, porque o fato de ter mais dinheiro para gastar em mais coisa não faz com que as prioridades desse governo deixem de ser prioridades conservadoras como foram. Niterói continua tendo a menor rede de educação do estado do Rio de Janeiro, tendo fila de vaga na creche, mesmo sendo a cidade mais rica da região metropolitana das grandes cidades do estado do Rio de Janeiro. Então, esse foi um segundo elemento que pesou na eleição, aumentou muito a avaliação do governo, o fato de nos últimos 2 anos ter um incremento de 50% no orçamento. E o terceiro aspecto foi a pandemia, que além de dificultar a campanha, além de dificultar a nossa organização para a campanha, a gente estava com vários planos, materiais, né, de muito boa qualidade, fechando um ciclo, né? Eu sou um mandatário, sou um deputado eleito, queria fechar um ciclo, fazendo um balanço do meu mandato com a cidade. O partido tinha um projeto de organização de células territorializadas, etc. Foi tudo muito impactado pela pandemia. Além disso, a pandemia permitiu que a prefeitura tivesse mais um palco onde dar respostas.
E num cenário onde o governo Witzel derreteu em corrupção, o governo Bolsonaro foi uma negação no enfrentamento à pandemia, acabou que as ações da prefeitura conseguiram se destacar. Embora também, do ponto de vista de uma análise mais aprofundada, não escondessem as falhas que acontecem tanto do ponto de vista da política pública de saúde na cidade no longo prazo, quanto do ponto de vista do próprio enfrentamento à pandemia. Mas esses fatores somados deram um conforto para o governo na sua disputa à reeleição. Eles, em 6 meses, tiveram um aumento da avaliação positiva de ao redor de 40% para quase 80%. Isso acabou facilitando que o candidato Axel Grael levasse no primeiro turno, mesmo faltando a todos os debates, mesmo não conseguindo mostrar para a cidade que ele, pessoalmente, é capaz de governá-la. Mas levou, faz parte do jogo democrático, a gente ficou em segundo lugar, conseguiu chegar à frente dos bolsonaristas, derrotá-los na cidade, ampliamos também a nossa bancada de vereadores de 2 para 3 e saímos fortalecidos para continuar fazendo a nossa luta política. E sobre o resultado? Era o que vocês esperavam? Como o pessoal observou esse seu segundo lugar nas eleições em Niterói, Flávio? O nosso objetivo era chegar em segundo lugar e estar no segundo turno. A gente conseguiu chegar em segundo lugar, mas não conseguiu estar no segundo turno. A gente viu esse resultado com muita tranquilidade, porque temos todos coletivamente uma compreensão de que esses fatores que eu destaquei tiveram muito peso na eleição. Você começar um processo aí em abril, onde o governo tem 35% de aprovação, e chegar na campanha, em outubro, novembro, o governo está com 75%, 80% de aprovação, é uma mudança de qualidade no cenário muito complexa. E com poucas ferramentas para discutir. As redes sociais funcionaram mal, não foram só as nossas, foi no geral. Me parece que essa questão, né, dos algoritmos que são controlados pelas empresas, né, ficam demandando dinheiro no período eleitoral. Isso dificulta o papel que você pode fazer, o uso dessas redes para fomentar o debate. A TV aqui em Niterói tem um papel muito diminuído, porque não tem cobertura da grande imprensa televisiva e a transmissão é por uma emissora que tem uma audiência muito baixa, então repercute pouco a TV. Então o canal principal de debate é a rua, que durante boa parte da campanha estava limitada pela pandemia. Então foram muitos fatores que dificultaram a gente conseguir estar no segundo turno, mas a gente chegar em segundo lugar, se consolidar como principal força de oposição na cidade. Somos a única que tem um deputado federal, uma deputada federal e um deputado estadual. Temos a segunda maior bancada de vereadores da Câmara, com 3 vereadores, só perdendo para o PDT, que é o partido do atual prefeito, que tem uma bancada absolutamente sem perfil ideológico. Se for caracterizar cada um deles, é uma bancada com perfil, né, que não é nem de esquerda, nem de centro, em nenhum lugar do Brasil. Então o pessoal sai fortalecido enquanto uma força política na cidade. É o único partido que tem uma deputada federal, que tem um deputado estadual, que tem essa forte bancada de vereadores na Câmara. E é importante destacar ainda que dessa nossa bancada de 3 vereadores, 2 são novos vereadores, né? Além da reeleição do Paulo Eduardo, a gente elegeu o professor Túlio, que foi o segundo mais votado da cidade, com uma candidatura belíssima, defendendo a educação, com uma agenda antifascista. Elegemos a Beni Brioli, primeira vereadora mulher trans, negra aqui da cidade. Então uma bancada potente, renovada, e ainda tivemos o lançamento de mais uma referência pública na cidade, a companheira Josiane Peçanha, uma professora que foi minha candidata a co-prefeita, como a gente diz, né? Não é vice, é co-prefeita, porque é ativa, porque não está só para substituir, porque também tem papel político, uma professora negra, uma figura muito importante. Então a gente saiu, enquanto projeto político, fortalecido desse processo eleitoral. Flávio Serafini, eu quero novamente te agradecer por mais essa entrevista para nós aqui no programa, te desejar um ótimo dia de trabalho e mandar aqui o meu abraço. Valeu, Anderson, um grande abraço. Muito importante aqui esse papel de vocês. Contem sempre comigo. O Rio de Janeiro é um estado que vive um momento muito difícil, não só pela cassação de mais um governador, mas por essa decadência que a gente vem vivendo do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, e a gente precisa encontrar uma saída, encontrar um caminho que fortaleça economicamente o estado do Rio de Janeiro, que potencialize suas vocações e que garanta
né, políticas de equidade, de distribuição de renda, de direitos sociais. Não dá para a gente continuar sendo o Estado da Federação, que tem mais adolescentes e jovens que não conseguem vaga na escola e nem conseguem emprego. A gente tem que mudar esse quadro e construir esse projeto de desenvolvimento estratégico que é fundamental, e vocês são parte fundamental daqueles que nos instigam a pensar, a debater, a discutir essa renovação, né, de caminhos que o Rio de Janeiro precisa. Grande abraço para vocês. Conversamos aqui com o deputado estadual pelo PSOL do Rio de Janeiro, Flávio Serafini. E eu mais uma vez volto à leitura dos recados que vocês ouvintes nos enviam aqui para o programa. O Renato Por Deus, lá no nosso YouTube, elogia aqui a entrevista que nós fizemos com o sociólogo Rudá Hitch. Ele diz, muito boa análise do Rudá. Muito obrigado, Renato. Já a Ângela Macuco elogia aqui o economista Mauro Osório. Ela diz, ótimo diagnóstico sobre o Rio. Eu vou passar aqui o teu recado às mãos dele, tá bom, Ângela? O Sérgio Torres, pelo nosso YouTube, sempre excelentes programas. Muito obrigado, Sérgio. Que bom que você gosta aqui da condução do nosso Faixa Livre. No YouTube, o nosso ouvinte histórico, André, lá do Morro da Formiga. Bom dia, família Faixa Livre. Sigo pontuando a bem da macro-reflexão e pluralidade em nossa trincheira radiofônica, que se faz absolutamente necessário dar voz e vez aos ouvintes e seus apontamentos. Apesar das possíveis dificuldades para contemplar a leitura de nossas mensagens, entendo que uma boa solução é algo viável. Vida longa ao Faixa Livre, abraços. André, eu te agradeço mais uma vez o recado e, como você percebe, eu tenho tentado aqui ler em mais programas os recados que vocês nos mandam. Eu ainda tenho muitos aqui acumulados em minhas mãos, mas aos poucos eu estou atendendo a essa demanda. Muito obrigado mais uma vez pelo alerta. Já o Jorge Costa elogia a entrevista que nós fizemos aqui com o Daniel Corrêa da Silva. Ele diz, grande Daniel. Muito obrigado, Jorge. O Zenóbio, lá no YouTube. Como a urna eletrônica é mais segura? Um especialista no STF há mais ou menos 5 anos provou a sua fragilidade. Me parece que ele se chama Rodrigo Graça. Olha, Zenóbio, eu sinceramente desconheço essa análise desse Rodrigo Graça. A grande verdade é que até agora não se comprovou nenhum tipo de fraude nas eleições. As urnas eletrônicas parecem muito seguras. Pelo menos é o que temos observado até agora, até que provem o contrário, né, Zenóbio? E ele volta a participar aqui dizendo, o PT começou a se burocratizar depois das eleições de 1989. Como visavam o poder, foi modificando programas e ações chegando aos dias atuais. Então, Zenóbio, a esse respeito, você sabe muito bem que nós criticamos enormemente aqui uma série de medidas do Partido dos Trabalhadores. Isso não é novidade para ninguém. Infelizmente, o PT acabou atendendo à lógica do grande capital que foi imposta lá em 2002, não é isso, Zenóbio? Eu te agradeço mais uma vez os teus recados. Olha só, eu tenho um recado aqui do Antônio José, lá de São Gonçalo, um outro ouvinte histórico do Faixa Livre. Ele no YouTube comentou o seguinte, bom dia, família Faixa Livre, quanto tempo? Aqui é o Antônio de São Gonçalo. Deixo um abraço a todos e ao Paulo Passarinho. Quando o programa volta ao normal? Eu gostaria de voltar a mandar recados pelo telefone. Antônio, eu te agradeço demais o teu recado aqui pelo nosso YouTube. Então, Antônio, o programa só volta ao normal só depois que a vacina para a Covid-19 começar a ser aplicada nas pessoas aqui no Brasil. Infelizmente, nós temos integrantes da nossa equipe que fazem parte do grupo de risco e, de forma alguma, nós podemos colocá-los em risco. Então, a participação de vocês por telefone, por algum tempo, ainda deve ficar prejudicada, tá bom, Antônio? Mais uma vez, eu te agradeço o recado e espero que você continue nos acompanhando aqui no Faixa Livre. O Renato Por Deus, novamente, diz... As promessas de Greenwald sobre a Vaza Jato não foram cumpridas. Cadê os vídeos e os áudios prometidos? Ele parece ser um agente duplo, não representa a esquerda. Tá aí a crítica do Renato Por Deus ao jornalista Glenn Greenwald, que recentemente deixou o site The Intercept Brasil. O Antônio, de São Gonçalo, volta a participar. Ele diz, estou ansioso para debater mobilidade urbana. Descobri várias páginas com este tema. Pois é, Antônio, você que é um defensor histórico aqui das discussões referentes à mobilidade urbana, um tema que está sempre muito em voga, principalmente aqui no Rio de Janeiro, não é, Antônio? Eu vou passar às mãos da Celeste Sintra aqui a sua sugestão de pauta, tá bom, Antônio? Novamente o André, lá do Morro da Formiga, ele faz uma série de indicações de entrevistados aqui ao programa. Ele diz,
Bom dia, família Faixa Livre. Buscando trilhar uma linha crítica e propositiva e tendo o intuito de fortalecer e qualificar o programa, deixo respeitosamente sugestões de novos entrevistados que tragam outras pautas, além dos diagnósticos repetitivos, críticas em profusão e dos exercícios retóricos entediantes de muitos dos que são ouvidos diariamente. Indico Negro Bispo, quilombola, Ailton Krenak, dos povos originários, Hamilton Borges, que fala de questões de raça, Abzogun Olantuji, das questões de raça também, o Renato Nogueira também, que fala das questões de raça, bem como o Anin Uraci, o Portal do José, o Carlos Moore, o Alexandre Sames, que nós já entrevistamos aqui recentemente no programa, e a CCS de São Paulo, que trata da temática libertária. André, eu te agradeço as indicações aqui, as sugestões de pauta, que eu vou passar às mãos da Celeste Sintra e ela vai tentar conseguir aqui diálogo com alguns deles, tá bom, André? Muito obrigado. O Ricardo Félix, pelo YouTube. Parabéns, mais um excelente programa. Vou dar uma sugestão de entrevista. Paulo Gaia, ele é economista e bastante influente nas redes digitais. Tem uma linha de pensamento no keynesianismo. Seria uma excelente entrevista. Saudações aqui de Interlagos, São Paulo. Saudações para você também, Ricardo. Mais uma indicação de entrevista aqui à Celeste Sintra, que eu vou passar às mãos dela. O Moisés Lima, o Faixa Livre, a Maria Lúcia Fatorelli, a AEPET, o senador Roberto Requião e o youtuber Tony de Vitor são os únicos a tocarem nesse assunto tão temido pela grande mídia e até pela mídia alternativa progressista. Essa entrega do Banco Central aos banqueiros é o jeitinho da canalha nacional roubarem os recursos destinados aos trabalhadores do Brasil. Moisés, eu te agradeço demais o teu recado. E, de fato, é muito importante nós debatermos essa autonomia do Banco Central. Mais uma falácia do grande capital para entregar ao nosso país, não é isso? Obrigado pelo recado e pela audiência, Moisés. O Wilson Lopes, pelo Facebook, elogia a entrevista que nós fizemos com o Léo Lince. Excelente entrevista, vida longa ao Faixa Livre. Muito obrigado pelo teu recado e pelos teus elogios, Wilson. Também no Facebook, o Raimundo Nonato. Aqui a verdade tem a sua base contraditória, que é o fundamento que rege o Estado democrático de direito. A gente agradece demais o teu recado e a tua audiência, tá bom, Raimundo? Novamente o André, do Burro da Formiga, elogia a Maria Lúcia Fatorelli, grande Fatorelli. No YouTube, o Darwish Castellani. Por que vocês insistem em chamar o Bolsonaro de ex-capitão do Exército quando ele de fato é um ex-tenente? Sendo tal condição de capitão obtida tão somente após a reforma, a aposentadoria de suas efetivas atividades no Exército Brasileiro. Portanto, sua efetiva experiência e grau de instrução e funções militares e profissionais condicionalmente limitada à patente de tenente. Luiz, esse alerta já foi feito aqui recentemente no programa e eu te agradeço mais uma vez o teu recado e vou passar a me policiar nesse sentido, tá bom? Um abraço para você. Lembrando a todos os ouvintes que queiram entrar em contato conosco aqui no Faixa Livre, podem enviar recados pelas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram, pelo nosso site, que é o www.programafaixalivre.com.br, pelo nosso e-mail, o ouvinte@programafaixalivre.com.br ou pelo nosso canal no YouTube, que é o Faixa Livre. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, e agora eu cumprimento o presidente da Associação de Engenheiros da Petrobras para o triênio de 2021 a 2023, Pedro Augusto Pinho. Pedro Augusto, bom dia. Bom dia, caros ouvintes do Faixa Livre. É um prazer muito grande ter sido convidado para conversar com vocês. Pedro, muito obrigado por você dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Pedro, eu gostaria primeiro de te parabenizar por esse novo desafio dentro da Associação de Engenheiros da Petrobras, assumindo a presidência da AEPET em uma eleição que teve chapa única à soberania brasileira no triênio que irá até 2023. Quais são os desafios que você vai enfrentar na AEPET nesses 3 próximos anos, Pedro? Quais são os seus planos nessa escalada de desmonte imposta pelo governo federal à nossa maior estatal do país, que é a Petrobras? Inicialmente, gostaria de esclarecer que encabeçar uma chapa única se deve às excelentes gestões do Felipe Coutinho
desde 2015. Eu me coloco como um continuador de seus projetos. A IPET tem procurado esclarecer ao maior número de pessoas qual a realidade e a importância do setor petróleo para o Brasil. Tem participado de manifestações com outras associações profissionais na defesa da soberania nacional, onde se inclui nossa soberania no campo da energia. Em 2018, quando da última eleição presidencial, a IPET distribuiu a todos os candidatos sua análise e proposições no que denominou Programa Setorial para Energia e Petróleo, sob o princípio da soberania e do desenvolvimento. Mais recentemente, estava procurando ampliar o público a quem se dirigir, o que sofreu bastante com a pandemia neste ano. Entendo que uma das minhas ações será prosseguir com esse encontro da IPET com novos públicos, para o que esperamos contar toda a diretoria eleita, desde já com o Faixa Livre. Nessa avalanche de medidas do governo na tentativa de destruir a Petrobras, Pedro, qual você considera a mais grave? A venda das refinarias, dos gasodutos, das reservas do pré-sal? Enfim, o que é mais urgente em um momento como esse, Pedro? Caros ouvintes, todas as ações de desconstrução do Estado brasileiro nos atingem como cidadãos e como petroleiros. Há cerca de 30 anos apresentei na Escola Superior de Guerra um trabalho sobre a empresa integrada de petróleo. Não havia qualquer novidade nesse trabalho. Era o que existia em todo o mundo do petróleo. Empresas surgiam, muitas vezes, de descobertas de reservas de óleo e gás, mas, rapidamente, desenvolviam o segmento que, no jargão petroleiro, é denominado downstream, ou seja, o refino, o transporte e a distribuição. Os investimentos no segmento de exploração e produção, que nós chamamos upstream, e no downstream, equilibrava a posição da empresa no cenário sempre instável dos mercados. Na época dos denominados choques do petróleo, uniram-se capitais para a busca de acumulações. Essas iniciativas, mesmo quando bem-sucedidas com descobertas, desta iniciativa, aliás, não restou qualquer empresa, as então chamadas independentes. Entregar as refinarias, como já foram entregues as malhas de gasoduto, de oleoduto e a Petrobras Distribuidora, significa, na prática, preparar o sepultamento da Petrobras, o que foi explicitado pela atual direção como objetivo a ser alcançado, incrivelmente. As refinarias que estão à venda, inclusive a de Mataripe, na Bahia, que é mais antiga do que a própria Petrobras, estão inteiramente depreciadas, mesmo com os investimentos de ampliação e modernização realizadas. A consequência é que a Petrobras não onera o preço de seus derivados com depreciações, que é um valor residual. Mas a empresa que as adquirir, mesmo na bacia das almas, como tem sido alienados os ativos da Petrobras, colocará esses poucos milhões de dólares para depreciação, aumentando, em consequência, o preço dos derivados. Assim, logo após a venda das refinarias, teremos aumento do diesel, da gasolina, do gás, que atingirá a todos, quer por serem consumidores, quer pelo aumento da inflação. E como os compradores são, direto ou indiretamente, empresas financeiras, tratarão de retirar o mais rapidamente e o maior lucro que puderem obter. Ou seja, é uma desgraça anunciada para todo o povo brasileiro. O que é mais impressionante, Pedro, é que essa venda das refinarias, autorizada pelo Supremo Tribunal Federal, é importante nós falarmos isso aqui,
deixa claro que o interesse dessa turma liderada pelo senhor Roberto Castelo Branco é de destruir a companhia. Se nós pegarmos os relatórios financeiros da Petrobras, especificamente esse último, referente ao terceiro trimestre desse ano, ele mostra que a receita líquida gerada com a venda de derivados de petróleo apenas nos 9 primeiros meses de 2020 foi de nada mais nada menos que 110 bilhões de reais. Isso em um ano em que o mercado está mergulhado em uma crise por conta da pandemia. Ou seja, a venda das refinarias da Petrobras é um crime de lesa pátria, Pedro. Caro Anderson, nesta questão que você coloca, há 2 caminhos para a resposta. Comecemos pelo judicial. Não podemos ter ilusões a este respeito. A respeito de que é hoje uma quase unanimidade decisória no Supremo e nos demais níveis judiciais, que o interesse do mercado, o interesse financeiro, o atendimento do que há de pior da ideologia liberal é que prevalece. E que só a ignorância, um projeto de poder no Brasil, que só esteve suspenso na era Vargas, aí incluído os governos de Leonel Brizola no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro, num projeto contínuo de investimentos na educação, são cessados pelos mais ridículos pretextos. Então nós temos uma ignorância cultivada que leva as pessoas a não se ofenderem quando dizem que estão propondo uma solução liberal, né? E isso o judiciário vem fazendo. Esta compreensão dominante nos faz descrer nas soluções do caminho jurídico. Por isso temos buscado o esclarecimento, o despertar da consciência nacional através de informações, de dados corretos e objetivos, como você acaba de divulgar, retirado do balanço da Petrobras. A ação, a nosso ver, é política e começa rompendo a ignorância, trazendo a realidade, as informações, as comparações, enfim, mostrando que estamos sendo enganados por um grupo de pessoas cujo interesse não é do desenvolvimento brasileiro, da melhor situação de vida para todos nascidos aqui. Esse país é muito rico, o mais rico em recursos naturais, em recursos minerais, em recursos de energia do que qualquer outro no mundo. Mas, infelizmente, a não ser pelo excepcional período da Era Vargas, que teve prorrogação em alguns governos militares, nós não tivemos gestão adequada a que esses recursos pudessem beneficiar o país. A nossa chapa teve o nome Soberania Brasileira por representar claramente esse ideal de um Estado presente, agindo em favor do povo, e não de uma ideologia importada que nos quer regredir ao Brasil colônia, exportador de matérias-primas para enriquecer os financistas estrangeiros. E são estes financistas, que eu denomino banca, que atuam de modo mais corrupto no Brasil. O rendimento que os bancos têm com o nosso dinheiro lá depositado, pago com impostos que direta ou indiretamente pagamos, é superior a 1 milhão por noite. Repetindo, pois é inacreditável. Cada um de nós deposita no que tem depósito bancário e que esse depósito bancário passa de um dia para outro, nós estaremos dando para o banco uma base de receita que será paga pelos recursos do Tesouro, que vão transferi-los para o Banco Central, ou seja, os nossos impostos, e isso representa esse valor.
o valor que nós pagamos pela compra do supermercado, pela casa, pelo carro, pelos rendimentos, sobre o dinheiro que deixamos passando uma noite no banco. Esse dinheiro é legal. Isto o banco faz legal. Nenhum juiz, nenhum desembargador, nenhum ministro jamais arguiu a ilegitimidade desse ato. Isso é corrupção. Muito maior, incomparavelmente superior a que um prefeito ou um deputado receba como comissão, o que também combatemos. Mas a ignorância, neste campo da ignorância, ninguém tem coragem de mudar. Mando, pelo contrário, fechar escolas públicas. Mas não fazem claramente, porque isso seria aberrante. Eles fazem com alegações falsas, como de uma escola sem partido. Olha, meus caros, a escola tem um partido, é a da ignorância, da superstição, do pensamento mágico, do desconhecimento do Brasil, da nossa história, da nossa realidade. Essa que é a escola sem partido, é o partido da ignorância. Quando nós queremos esclarecer, aí passa a ser uma escola de partido. E a nossa ação, nesse caso, tem que ser política, mas não de um partido. Política no sentido da defesa do interesse nacional. Política, como recentemente definiu com muita propriedade o Papa Francisco. Nós temos que atuar em favor do povo brasileiro. Nós somos também o povo brasileiro. E como unir a categoria para que se faça essa luta em unidade, Pedro? A Federação Única dos Petroleiros, a FUP, e a Federação Nacional dos Petroleiros, a FNP, não conseguem se entender nem mesmo no debate do acordo coletivo de trabalho. Essa desunião na base tem desmobilizado a luta por direitos, na minha avaliação. Você também enxerga dessa forma, Pedro? O que pode ser feito para que haja uma unidade na categoria? Houve uma politização no mau sentido, para a qual se uniram várias vertentes, até mesmo com interesses aparentemente antagônicos. Fatos políticos, como fatos da natureza, não surgem por geração espontânea. Eles são construídos a partir de um interesse aglutinador e que, no aprofundamento histórico, vai se diferenciando. O liberalismo domina o mundo ocidental nos anos 1980 e consegue duas grandes vitórias, exatamente nos países onde o setor financeiro era o mais forte. No Reino Unido, na verdade, o conjunto político-administrativo da Inglaterra e País de Gales, e nos Estados Unidos da América, mais precisamente Nova York, Nova Jersey e Delaware, de onde saiu o futuro presidente Joe Biden. E tem início as desregulações de interesse financeiro. Com isso, e pode-se conferir com a proliferação de paraísos fiscais a partir daquela década, os capitais ganham o anonimato que permite juntar uma evasão fiscal, um ganho ilícito, o dinheiro das drogas, dos contrabandos de pessoas e armas, desestruturando toda a sociedade, reduzindo não apenas a quantidade de emprego, mas aviltando a própria noção de trabalho. Quando jovem, eu ouvia que o trabalho dignificava o homem. Mas onde há este trabalho hoje? Esta compreensão diferente das origens de nossos males é por causa dela que temos tantas correntes, não só nos sindicatos petroleiros, mas na aglutinação de diversos tipos de ações em defesa nacional, em defesa de categorias. Mas eu gostaria de deixar claro que a IPET nem esta missão pretende ser, não tem a missão de ser mais um sindicato. Apoiamos a atividade sindical. Membros da atual diretoria e da próxima diretoria participam de sindicatos, disputam cargos,
Alguns de nossos colaboradores mais próximos também são sindicalizados e disputam cargo nos sindicatos. Mas a IPET não participa dessas disputas. Ela defende a importância e incentiva a sindicalização, mas não está em seus objetivos as lutas sindicais. Isto, no entanto, não impede que nos associemos ou tomemos até iniciativas em favor dos empregados da Petrobras, como já ocorreu recentemente em relação a Petros e talvez venha a ocorrer num futuro próximo em relação à assistência médica supletiva, direitos nossos que a atual administração quer reduzir ou extinguir. E esse plano de negócios aprovado pela direção da Petrobras para o período entre 2021 e 2025, além de esconder uma série de dados relevantes a respeito da companhia, está sendo colocado como a continuidade do plano de destruição da estatal. Como é que vocês da IPET viram esse plano de negócios para o próximo quinquênio, Pedro? Quais são os principais problemas que ele apresenta? A IPET já se pronunciou, quer em nome coletivo da entidade, quer pelo presidente Felipe Coutinho, quer pelo brilhante analista financeiro, que eu terei o privilégio de contar na próxima diretoria, Cláudio da Costa Oliveira, a respeito do que se chamou de plano de negócios. Já o próprio nome é um suspeito indicativo. A empresa que, desde sua fundação, tem por objetivo abastecer o Brasil dos derivados de petróleo aos menores preços possíveis, não tem negócio, tem missão. Assim foi sempre entendido, até sermos atingidos pela maré liberal e ter início o questionamento da própria existência da Petrobras. Permita-me fazer uma crítica a essa postura. Tem um senhor que me escreve frequentemente procurando demonstrar que as empresas e organismos estatais dão prejuízo. Em primeiro lugar, é importantíssimo esclarecer que a ação estatal não visa lucro. Por isso é estatal e não privada. Eu, particularmente, não propugno a estatização generalizada. Em toda a sociedade, há ações que são estatais, que só podem ser bem conduzidas pelo Estado, e ações onde a iniciativa particular é mais eficaz. A ação estatal se avalia pela eficácia de seus atendimentos. Quando a Petrobras conseguiu estabelecer a autossuficiência na produção de derivados, ela começou a atender sua missão de colocar ao menor custo possível em todo o território nacional o derivado de petróleo. E agora, com a descoberta do pré-sal, ela passou, inclusive, a poder melhorar muito essa situação, não precisando nem mesmo de petróleo importado. Claro que sempre há importação para questões de mistura do blend do óleo a ser processado, a questão de algum mercado que fica mais frouxo ou mais demandado num certo momento, então importa-se e exporta-se também, não é? E esse faz parte do negócio normal. O exemplo mais evidente, para mim, está no caso das Forças Armadas. Veja, se você privatiza ou terceiriza, o que vem a dar no mesmo, as Forças Armadas, você não terá uma defesa nacional. E todo o Brasil será entregue, o país será entregue a milícias, o que é de todo indesejável. Na área de energia, para ficarmos apenas no campo da IPET, as ações são específicas de Estado. Os Estados Unidos da América têm cerca de 80% de sua energia hidráulica sob controle estatal direto. Algumas usinas hidrelétricas são, inclusive, operadas pelas Forças Armadas por estarem classificadas no âmbito da segurança nacional. Toda a área petroleira marítima dos Estados Unidos também está sob controle rígido de padrões definidos pelo Estado.
A avaliação da atividade petroleira reduzida ao seu desempenho financeiro, embora tenha sido sempre positiva no caso da Petrobras, é indicativo de uma miopia gerencial. Os atuais dirigentes ainda serão avaliados pela sua incapacidade de administrar uma empresa de petróleo. Na verdade, todos eles são oriundos de empresas financeiras. Não conhecem empresa de petróleo, não conhecem sequer empresa industrial. E por agirem em oposição aos interesses do povo brasileiro e ao desenvolvimento nacional. Assim, no próprio título do documento, já está demonstrado a sua impropriedade. Quanto aos dados específicos desse plano, eu remeto ao nosso portal, onde estão detalhados pelos analistas que eu já mencionei, os casos específicos dos dados próprios. Para encerrar, Pedro, o Supremo Tribunal Federal deve votar nos próximos meses a nova divisão dos royalties do petróleo. O julgamento estava marcado para amanhã, mas acabou sendo cancelado pelo presidente da Corte, Luiz Fux. Essa matéria pode provocar um aprofundamento ainda maior da crise econômica que o estado do Rio atravessa, já que ela é a unidade da federação mais beneficiada pelos royalties. Qual é a expectativa de vocês da EPET por essa votação, Pedro? Como já pude me referir, eu tenho descrença no julgamento judicial. Embora haja ministro com postura mais nacionalista, existe um esprit de corps neste judiciário que não conheci nem nas Forças Armadas, onde seria muito mais razoável. Sem dúvida, o Rio sofrerá com a decisão que for adotada. Mas eu não vou antecipar o que me parece bastante óbvio em relação à nossa produção de petróleo, que é a base para a fixação dos royalties. O estudo de um reservatório de petróleo e os investimentos não acabam com sua entrada em produção. Existe todo um cuidado quando o produtor do reservatório é o Estado Nacional, diferenciando em muito de um produtor privado. Primeiro, quanto ao que denomino de depleção dos reservatórios, ou seja, a redução até a extinção de sua produção. O Estado sempre zelará para extrair a maior quantidade de óleo possível. O privado, não. O privado quer extrair o volume maior mais rapidamente, sem cuidar da manutenção das condições do reservatório. Essa não é uma situação teórica nem ideológica. Eu trabalhei por 16 anos no exterior e constatei reservatórios que ficaram praticamente ou economicamente inutilizados pela forma com que as empresas estrangeiras, contratadas por alguns países, conduziram seus trabalhos de produção, quer aproveitando a ignorância técnica existente naquele país, quer pela corrupção, pois eles estavam fazendo um negócio. Esse fenômeno ainda não se revelou, até onde eu tenho conhecimento, nas reservas entregues a empresas privadas, principalmente em terra no Brasil. Mas sua possibilidade, para mim, é quase uma certeza. E isto vai acabar influenciando, evidentemente, os royalties a ser pagos, em função da depleção dos reservatórios. Pedro, eu quero mais uma vez te agradecer por essa entrevista aqui ao Faixa Livre, te desejar sorte nessa nova empreitada na presidência da EPET, te desejar também um ótimo dia de trabalho e um forte abraço. Eu agradeço, finalmente, a gentileza de vocês me colocarem a seu canal à disposição, né? E espero que possamos ter novos encontros, né? Novos papos, para que a Faixa Livre possa esclarecer como é nosso interesse, as pessoas, a respeito da importância do petróleo no Brasil. Muito obrigado, agradeço a todos do Faixa Livre e a todos os ouvintes.
Conversamos aqui com o novo presidente da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, Pedro Augusto Pinho. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!